Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é do livro do profeta Jeremias, capítulos 23 e 24. O capítulo 23 traz diversas exortações aos líderes errantes do povo de Israel. O Senhor os chama nesse texto de pastores e o povo de ovelhas, como encontramos em inúmeros outros textos. O Senhor, neste texto, responsabiliza esses maus pastores de dispersarem e expulsarem o seu rebanho. O fato de não terem cuidado do rebanho de Deus trará sobre eles um grande castigo. Versos 1 e 2. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel aos pastores que tomam conta do meu povo. Foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele, mas eu cuidarei de vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. Esses maus e infiéis pastores que não cuidavam do rebanho do Senhor contrastam com Deus, o supremo pastor, que zela pelo bem-estar do seu rebanho, e Cristo, o bom pastor, que mostrou com sua morte até onde o amor divino estava disposto a ir para redimir a humanidade pecadora. João 10, verso 11. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Por isso Deus, como o bom pastor que é, promete Ele mesmo buscar as suas ovelhas perdidas. Verso 3. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Os versos 5 e 6 é um dos trechos messiânicos mais importantes do livro do profeta Jeremias e está cheio de esperança para o futuro. Versos 5 e 6. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias Judá será salvo, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado: o Senhor é a nossa justiça. O Messias aparece aqui, como também no livro de Isaías, como renovo. Renovo é o que brota das raízes de uma árvore caída, indicando que há de brotar vida nova da dinastia caída. Assim, Jeremias pode proclamar que Deus fará surgir um rei davídico cujo nome já indicará qual é o seu caráter, uma expectativa cumprida em Cristo, filho de Davi. A expressão Senhor Justiça Nossa significa aquele que garante justiça para nós. Diante dessa promessa, o verso 8 antevê uma reunificação futura de norte e sul, o que também ocorre em outros profetas. Deus trará os remanescentes e eles habitarão na sua própria terra. Dos versos 9 ao 40, o profeta vai proferir acusações contra os profetas de Judá. Agora não mais tratará dos governantes políticos e sim dos líderes religiosos da nação. Jeremias se mostra chocado com a ação dos falsos profetas. Ele não consegue compreender como estes homens deturparam de forma tão abominável a vocação de profeta, e não somente eles, como também os sacerdotes. Verso 1. Tanto o profeta como o sacerdote são profanos. Até no meu templo encontro as iniquidades deles, declara o Senhor. Esses homens, por profanarem o nome de Deus, a casa de Deus, corromperam o povo de Deus, por isso serão castigados com veemência. Versos 12 e 15. Por isso o caminho deles será como lugares escorregadios nas trevas, para as quais serão banidos e nelas cairão. Trarei a desgraça sobre eles no ano do seu castigo, declara o Senhor. Por isso assim diz o Senhor dos exércitos acerca dos profetas: eu os farei comer comida amarga e beber água envenenada, porque dos profetas de Jerusalém a impiedade se espalhou por toda esta terra. Fazer uma avaliação crítica, uma comparação entre dos que diziam ser profetas, Jeremias considera os judeus piores que seus irmãos do norte, que profetizavam por Baal e desviaram o povo de Israel. Os líderes religiosos de Judá, tanto os profetas como os sacerdotes, concordavam com as orgias dos rituais do culto a Baal. Os sacrifícios idólatras tinham se infiltrado até no culto no templo em Jerusalém. Ezequiel capítulo 8, versos 12 e 13. E ele me diz: filho do homem, você viu o que as autoridades da nação de Israel estão fazendo nas trevas, cada um no santuário de sua própria imagem esculpida? Eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou o país. E de novo disse: você os verá cometerem práticas ainda mais repugnantes. Que tristeza! Os próprios líderes que deviam conduzir o povo a obedecer à lei de Deus eram os que incentivavam abertamente ao adultério e falsidade, ultrapassando até mesmo a maldade de Sodoma e Gomorra. Por isso, Jeremias coloca toda a responsabilidade pela depravação moral de Judá sobre os ombros destes homens perversos.
No verso 16, o Senhor diz que esses homens falavam palavras inventadas por eles mesmos com uma mensagem essencial. Verso 17. Vivem dizendo àqueles que desprezam a palavra do Senhor, vocês terão paz, e a todos os que seguem a obstinação de seus corações dizem, vocês não sofrerão desgraça alguma. Nos versos 21 e 22, Deus afirma veemente que não havia enviado nenhum desses profetas, mas diz que se tivessem tido uma audiência com eles teriam se convertido de seus maus caminhos. Por isso, esteja atento à palavra de Deus. Cristo avisou que nos últimos dias surgiriam profetas falsos, enganando a muitos. Mateus 24, versos 5 e 11. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Aqueles falsos profetas estavam equivocados com respeito ao Senhor, porque Ele não é apenas um Deus de perto, mas também de longe, que tudo vê, nada fica oculto ao Senhor. Tudo o que eles faziam escondido estava nu e patente aos olhos do Senhor. Diante disso, lembre-se sempre desta palavra, Hebreus capítulo 4, verso 13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Certas classes de profetas achavam que os sonhos eram o método normal de receberem revelações. Suas visões irreais desviavam a atenção da moralidade da aliança e a focalizavam nos ritos imorais de Baal. Faltava substância aos seus sonhos vaidosos e enganosos, como a palha, enquanto que a palavra profética vinda de Deus alimenta os que a recebem, como o trigo. A palavra de Deus é como um fogo que queima o coração de quem a ouve e prova suas obras. E como um martelo que despedaça a rocha e que tem poder de julgar pensamentos e intenções do coração. Verso 29. Não é a minha palavra como fogo, pergunta o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? Por isso o Senhor chama a atenção dos ouvintes que as palavras que os falsos profetas pronunciavam foram inspiradas por outros indivíduos e não se aplicam à situação presente nem ao Senhor. Versos 30 e ao 32, parte B. Portanto, declara o Senhor, estou contra os profetas que roubam uns dos outros as minhas palavras. Sim, declara o Senhor, estou contra os profetas que com as suas próprias línguas declaram oráculos. Sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos, declara o Senhor. Dos versos 33 ao 40, Deus proíbe terminantemente que usem o seu nome para profetizarem suas mentiras. Verso 36. Nunca mais mencione a expressão, esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou. Senão, essa palavra se tornará uma carga para aquele que a proferir, porque vocês distorcem as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, do nosso Deus. No capítulo 24, Jeremias vai referir-se à divisão de Judá em bons e ruins, e resume a resolução do Senhor de destruir os maus e restaurar os bons. Jeremias teve essa visão dos figos bons e maus depois dos acontecimentos de 597 a.C., quando Jeconias, ou Joaquim, foi levado cativo para a Babilônia, juntamente com a corte real e outras pessoas de Judá. A mensagem básica é que os exilados voltariam, enquanto que os que permanecessem no país seriam destruídos. Nabucodonosor precisava de mão de obra qualificada e de operários da construção civil para construir edifícios em seus centros imperiais, fazendo-os mais esplêndidos que seus precursores. Os líderes dos judeus tinham sido deportados, pois eles eram criadores de problemas em potencial. Os figos temporãos maduros em junho eram tidos como deliciosos e suculentos, em forte contraste com os figos ruins. Ambos simbolizavam dois tipos de pessoas, as boas, que se voltariam para o Senhor arrependidas, de acordo com o verso 7. Eu lhes darei coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. E as más, que continuamente e continuariam sempre em seus antigos caminhos de rebelião, os primeiros estavam no momento na Babilônia, em tratamento de choque para que se arrependessem e se entregassem à adoração a Deus de coração íntegro. Eles receberiam as bênçãos divinas e experimentariam o inverso das ameaças. Os outros que ainda estavam em Jerusalém sentiriam todo o peso da ira divina por causa da sua degradação incurável. Seriam jogados fora à vista de todo mundo como figos podres. Versos 8 e 9. Mas como se faz com os figos ruins e intragáveis, diz o Senhor, assim lidarei com Zedequias, rei de Judá, com seus líderes e com seus sobreviventes de Jerusalém, tanto os que permanecem nessa terra como os que vivem no Egito. Eu os tornarei objeto de terror e de desgraça para todos os reinos da terra. Para onde quer que eu os expulsar, serão uma afronta e servirão de exemplo ridículo e maldição. Nessa visão, Jeremias mostra que
Comunhão com Deus e as bênçãos da graça divina não necessitam de nenhuma forma de culto de lugares geográficos ou instituições nacionais. No exílio ou não, os que procurarem a Deus de todo o coração irão encontrá-lo. Jeremias 29, versos 13 e 14, parte A. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser, com apenas o capítulo 25 do livro do profeta Jeremias.